Shani, cari Veneti, siamo di cominciare il nostro vídeo. Pessoal, estamos começando um outro vídeo, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Lenguamar, eu sou o Fernando Menegatti, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que é postado aqui com muita regularidade. Todos os dias tem vídeo novo aqui, não esquece, né? Porque senão você não volta mais para o canal e aí também não tem sentido de eu ficar todos os dias fazendo vídeo aí. Se as pessoas não assistem, por favor, voltem para o canal, assistam e deixa aquela curtida, o seu like e, claro, né? Não esquece de assinar e de ativar o sininho das notificações. Muito bem, esse vídeo foi feito também em cima aqui do nosso, do comentário do nosso inscrito aqui, é o Fabrício Miquelon 3724, Fabrício Miquelon, portanto a gente já sabe nome e sobrenome. Fabrício, muito obrigado, agradeço a todos, sempre deixem os comentários de vocês, as perguntas, enfim, os comentários relacionados aos assuntos que a gente traz sempre aqui nos vídeos. O Fabrício, ele diz isso daqui: olá professor, se possível, gostaria de tua opinião sobre o assunto. E aí ele põe um assunto. Seguindo, ouço que muitos imigrantes, seja do Vêneto ou da Itália de um modo geral, enviavam quantias em dinheiros para seus familiares na Itália. Porém, conversando com pessoas mais antigas e conhecedoras da imigração, essa prática não era muito comum. Abraço, parabéns pelos excelentes vídeos. Eu que agradeço, Fabrício, por sempre estar aqui acompanhando o canal. O que acontece isso daqui, sim, existe, se não me engano, eu já até falei para vocês, tem um livro muito bom que traz de uma forma documentada a imigração italiana em geral, né, no Brasil, que é o livro do Constantino Ianni, Homens Sem Paz. Então ele traz muitos dados que efetivamente algumas famílias, algumas não, muitas dessas famílias que vieram para cá, não só para o sul do Brasil, mas que vieram para o Brasil como um todo, mandavam sim remessas de dinheiro de volta para a Itália, seja lá que região for. Mas claro que provavelmente isso não ocorreria com todas as famílias, isso depende de quanto a família ganhava, o quanto era o sustento, né? Como é que ela conseguia se sustentar aqui. Pelo que eu vejo, era muito mais comum isso daqui acontecer lá em São Paulo, ou enfim no Sudeste inteiro, mas em São Paulo isso aqui era muito comum. Por quê? Porque o imigrante ele chegava, ele já conseguia, por exemplo, um emprego numa fábrica, numa indústria, então efetivamente ele já estava empregado e ele já tinha uma remuneração, ele conseguia ganhar o dinheiro em espécie, diferente tantas vezes dos nossos colonos aqui, que vinham e não enxergavam o dinheiro em espécie, pelo menos não nos primeiros momentos, porque era algo um pouco feudal, eles precisavam trabalhar, produzir, plantar para então viver daquilo, mas não necessariamente que eles teriam dinheiro disso. Então depois, é claro, a partir de um determinado período, começam a se estabelecer casas de comércio e eles também iniciam a fazer parte desse processo da economia brasileira e por conseguinte ter acesso à moeda, né, ao papel da economia brasileira, porque efetivamente como outras entidades nacionais se instalam, como a polícia, como as prefeituras, evidentemente o dinheiro em circulação inicia também. Mas no início da imigração isso não era tão comum aqui no sul do Brasil, era um pouco mais comum lá sim em São Paulo, de preferência por conta dessa economia que já era estabelecida. Já se tinha uma economia fluente e já existia um lugar, né, um lugar que as coisas funcionavam, enquanto aqui não existia ainda nada, era tudo mato e nada ocorria por aqui, então demorou de certa forma. Isso não exclui que depois de um certo período, depois de um momento em que as coisas já estavam fluentes por aqui também, nessa questão de moeda corrente, algumas dessas famílias mandassem certas remessas de dinheiro para a Itália, para o Vêneto, mas é óbvio que cada caso é um caso, porque é preciso enxergar que muitas dessas pessoas que vieram para cá, para o sul do Brasil, principalmente em primeiro lugar aqui para o Rio Grande do Sul, para as colônias, né, do Rio Grande do Sul, era uma imigração assim fervorosa, uma imigração que não raramente o vilarejo inteiro ia embora.
Então é um pouco difícil você mandar remessas se não há mais ninguém lá, né? Às vezes era meio raro as pessoas familiares ficarem lá, porque o vilarejo inteiro vinha embora. Há casos e casos e casos, por exemplo, de Treviso, de Vicenza, que o vilarejo inteiro foi embora. Inclusive, a cidade, né, a cidade de onde veio os meus, quer dizer, eles vieram de 2 lugares, vieram de Sarcedo e vieram de Poço León, que fazem parte de Vicenza. E, por exemplo, Sarcedo, eu já fui visitar uma cidade que nem se recuperou até hoje, uma cidade muito pequena, uma cidade que está bem vazia. Eu pedi para as pessoas disseram, essa daqui é uma daquelas cidades daquele tempo da fome, né, que as pessoas foram embora. E isso, querendo ou não, alterou bastante a demografia desses locais, alterou a prosperidade desses locais. Muitas dessas cidades, antes de todos esses acontecimentos, eram cidades até prósperas, cidades que mantinham riqueza, que fabricavam, e que hoje, a partir daquele momento até hoje, já são cidades praticamente fantasmas. Porque praticamente todas as pessoas foram embora. Aí, depois de um certo período, o número de pessoas vai se dividindo, né? Vêm algumas pessoas, mas nem todos chegam, mas sim, muitas dessas famílias ficam lá. Por exemplo, era muito comum que depois de um certo período, depois de 1880, né, quando inicia-se ali o século XX, já não mais a família inteira venha, mas sim, por exemplo, o homem, né, o marido vem, trabalha e aí consegue dinheiro e depois traz a família. Enquanto a esposa e os filhos que existiam naquele período estavam lá, sim, era muito comum essa prática do marido, né, do homem, trabalhar, fazer bicos ou, enfim, se instalar no emprego comum e mandar as remessas. Mas no início da nossa imigração era um pouco mais difícil aqui no Sul, por conta de 2 fatores, óbvio, né? Por conta da falta da moeda corrente, não existia essa moeda, e em segundo lugar, porque a maior parte, praticamente, a pessoa já vinha com a família inteira, então não tinha para quem mandar dinheiro, né? Isso começa a ocorrer também aqui no Sul, a partir ali no início do século XX, onde a pessoa vem sozinha e vai mandando dinheiro até lá a esposa conseguir comprar uma passagem e vir para cá também. Já, como mencionei para vocês aqui, em São Paulo era muito comum desde o início isso acontecer, né? Então, muitas vezes já desde o início vinha só o homem, trabalhava, mandava dinheiro para a família, né, para os pais, mandava dinheiro para a esposa vinha e muitas vezes continuava mandando dinheiro para sustentar algumas pessoas lá. Bem, espero que eu tenha respondido de um modo muito breve, também de um modo muito simples. A gente teria algumas coisas ainda mais para se aprofundar aqui, mas é um assunto que às vezes é um pouco pesado, mas acredito que eu consegui esclarecer algumas coisas, pelo menos iniciais, para vocês. Deixa o seu comentário, se não tiver nada para comentar, por favor, deixa o emoji do leão, porque é o que representa a nossa bandeira aqui do Vêneto. Por falar em bandeira, eu relembro em alguns vídeos que eu tenho bandeiras para vender. Se você quiser, pode entrar em contato. A gente tem um site, né, o www.lenguamario.com, mas se você quiser também entrar em contato para falar diretamente sobre as bandeiras, eu deixo o WhatsApp aqui para você ter o acesso, já pode falar comigo. E também lembrando que faço vídeo pesquisas dos sobrenomes, da história dos sobrenomes, e mais um vídeo de produção. Então é a pesquisa e o vídeo apresentando a história dos sobrenomes de vocês. Vocês podem ver aqui no canal. Se vocês se interessarem, eu não estou fazendo só mais a respeito dos vênetos, mas de outras também, de outras nacionalidades, de outras etnias, também podemos fazer. E, óbvio, já que estamos no momento jabá, eu falo sobre o curso de língua vêneta. Se você tem interesse em aprender língua vêneta, pode escrever também pelo mesmo aqui pelo WhatsApp, que a gente conversa mais sobre isso. Então, nos vemos na próxima. Strucon, tchau, tchau.